Desenvolvimento sustentável, internet 5G, concessão de parques ecológicos nacionais, desmatamento, queimadas, pautas ambientais. Hoje, a equipe da Rede de Notícias Regional em Brasília conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aqui na esplanada dos ministérios. Ele está no comando da pasta desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro e hoje conversa conosco sobre como podemos alinhar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Ministro, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no MMA. Primeiro, eu queria tratar com o senhor. É sempre um desafio do Ministério alinhar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Como é que o senhor tem tratado esse assunto, ministro? Bom, é fundamental que a gente tenha desenvolvimento econômico sustentável. O desenvolvimento econômico sustentável pressupõe que crie o dinamismo da economia com geração de emprego, de renda, utilizando de maneira responsável os recursos naturais que o Brasil tem, em vários aspectos. Não só o solo para a nossa agricultura, a água para geração, por exemplo, de energia elétrica, o sol, geração de energia, a energia eólica, né, a partir do vento. Enfim, nós temos uma série de recursos naturais que podem e devem ser utilizados para o desenvolvimento do país, né? O ministro Paulo Guedes, quando esteve na Suíça, em 2019, no encontro de Davos, ele disse algo que é muito verdadeiro, que um dos maiores inimigos do meio ambiente é a pobreza, é a miséria. Então é importante a gente poder ter desenvolvimento econômico como forma de preservação ambiental. O senhor falou o assunto parques, eu lembrei dos parques ecológicos. Essa é uma das pautas que o senhor vai tratar nessa semana no Rio Grande do Sul. Salvo um engano, o senhor está indo para Canela, uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, para tratar justamente desse tema. O senhor poderia falar sobre isso, ministro? É uma grande satisfação que a gente tem de poder cumprir aquilo que foi prometido desde o início do governo, quando nós assumimos o compromisso de fazer a concessão da Floresta de Canela, do Parque de Canela, de fazer a concessão de São Francisco de Paula, que é uma joia ali da região, tem construções históricas, um grande potencial para o turismo, ecoturismo, geração de empregos relacionados à hotelaria, e a Parados da Serra, né, que é uma região lindíssima que divide os estados do Rio Grande do Sul, lado de Cambará do Sul, e Santa Catarina pelo lado de Praia Grande. Então, nesta semana, quinta-feira, o lançamento do edital de concessão de Canela. Na próxima semana, o lançamento do edital de São Francisco de Paula, e daqui a 2 semanas, a assinatura, se tudo tiver corrido bem, a assinatura do contrato de concessão de Aparados da Serra, com 20 milhões de reais já de outorga e 230 milhões de reais de investimentos. Quer dizer, uma alternativa de investimentos, de oportunidade, de emprego, renda, desenvolvimento da região, empregos relacionados a algo limpo, sustentável, que é o ecoturismo, vai melhorar muito as oportunidades, tanto para o lado do Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, como eu já disse, o lado de Santa Catarina, que é Praia Grande. O senhor falou de uma série de projetos em relação às queimadas, que pode dar ao trabalhador rural, ao pessoal do campo, para respirar um pouquinho, é porque a gente viu imagens muito tristes do Pantanal, por exemplo, no ano passado. Várias espécies acabaram assim entrando em extinção, então tivemos animais mortos, queimados mesmo. Esses treinamentos e esses projetos, eles vêm como uma resposta à população, para que a população respire um pouco mais aliviada, ministro? Bom, as pessoas assistiram lá no Pantanal um fenômeno fora do normal, que foi explicado pela FAPESP, que é um órgão de pesquisa lá no estado de São Paulo. Eles fizeram um grande trabalho acadêmico, demonstrando quais foram os 2 principais fatores que contribuíram para as grandes queimadas no Pantanal no ano passado. Foram 2 fatores apontados pela FAPESP. Primeiro, um fenômeno meteorológico fora do normal. Correntes e ondas de calor que se encontraram naquela região e impediram, por questão de pressão atmosférica, enfim, está lá no estudo da FAPESP, convergiram para uma situação meteorológica muito anormal, seca, sem chuvas, mais quente, vento. Em segundo lugar, também apontado pelo mesmo estudo, a ausência dessas ações que eu me referi há pouco, relativas à limpeza do pasto, à limpeza das áreas, o chamado uso preventivo do fogo. Quando você não faz no momento certo o uso preventivo do fogo e a limpeza dessas áreas, e depois, mais para frente, pega fogo,
todo aquele material depositado seco, né, chamada matéria orgânica seca, a massa orgânica que ali está, vira um grande combustível. E aí as queimadas tomam proporções muito maiores do que deveriam se tivessem sido tomadas essas ações. Essas ações são tomadas por quem? São tomadas pelos privados, pelos particulares, nas suas áreas particulares, ou são tomadas pelos parques nacionais ou pelos parques estaduais. Na parte nacional, ou seja, aquilo que é de jurisdição do governo federal, tanto o ICMBio quanto os nossos órgãos relacionados, por exemplo, o IBAMA, que colabora com o ICMBio nesse aspecto, fizeram, como estão fazendo já esse ano também, as medidas preventivas. Mas é fundamental que os estados, em diversos biomas, promovam, tanto nos seus parques estaduais, quanto nas áreas privadas, essas medidas preventivas. O senhor falou ontem, salvo engano, a respeito da internet 5G. O ministro Fábio Faria das Comunicações já tinha falado conosco sobre esse assunto, representantes da Anatel também. Ministério do Meio Ambiente tem relação com tecnologia? Como é que é isso? A tecnologia é fundamental, não só, por exemplo, para os satélites que são usados no Brasil para nós monitorarmos os biomas, monitorarmos o desmatamento, monitorarmos as queimadas, né, o avanço de determinadas infraestruturas, enfim, toda uma parte de monitoramento por satélite, seja o óptico ou o sistema de radar. Mas há uma segunda questão muito importante, que é a parte de comunicação, por exemplo, nas unidades de conservação. Quando você tem locais de difícil acesso, a internet, as antenas de comunicação, o 5G, como você colocou bem, eles desempenham um papel, eu não digo nem fundamental, é única alternativa de comunicação. E, além disso, nas unidades de conservação, nos parques que têm turismo, também para a sociedade. A pessoa vai hoje em dia a um parque com a sua família, com o marido, com a esposa, enfim, com os amigos, ele quer tirar foto, publicar as fotos na rede social, quer mostrar aquilo que está sendo visitado, ou seja, funciona também como um cartão postal virtual para as pessoas poderem divulgar os parques, para divulgar o ecoturismo no Brasil. Então é fundamental que a gente tenha essa capacidade de informação, de internet, Wi-Fi, 5G, enfim, com o máximo de cobertura em todo o território nacional. Ministro, eu quero agradecer por o senhor receber a nossa equipe aqui no MMA. O nosso meio ambiente, nossos biomas são um orgulho nacional. A gente se orgulha bastante, mundo afora, em falar sobre isso. A nossa floresta amazônica, por exemplo. Então, ter uma pauta sobre esse assunto, um órgão que trata diretamente sobre esse assunto, é mesmo de uma extrema relevância para a gente. Então, muito obrigado por receber a nossa equipe. Para a Rede de Notícias Regional, de Brasília, Igor Damasceno.